E, pessoal, os ministros da área econômica do novo governo anunciaram agora há pouco as primeiras medidas para aumentar a arrecadação de tributos e diminuir o rombo nas contas públicas. Foram medidas provisórias e decretos para mexer em assuntos como PIS, COFINS, CARF e diminuição das despesas. E para entender o impacto de tudo isso na vida da população, eu converso agora por videochamada com a economista e professora da Fundação Getúlio Vargas, Carla Bene. Boa tarde, professora. Obrigado por nos atender. Boa tarde a todos. O anúncio, que a gente está falando, mas foi feito muito agora, Está tudo muito recente. Então, queria a sua análise sobre essas medidas de uma forma geral e depois a gente vai falando das medidas mais separadamente. O ministro, ele abriu a fala. Não, desculpa, pode continuar, perdão. Desculpa. Pode falar. Então, essas medidas, elas foram muito importantes, esses anúncios, porque você começa a anunciar qual vai ser a trilha seguida pelo novo governo. Então, a abertura dele foi muito direcionada para dar, de uma forma clara, a situação atual da Fazenda. Então, isso daí também é muito importante para que você tenha uma noção exata de onde que você sai e para onde que você vai. Então, essa abertura dele inicial foi importante para sinalizar ao mercado, à população em geral, como é que foi a situação encontrada, porque o período de transição do governo foi um período muito turbulento. E assim, só para pontuar que a coletiva de imprensa ainda está acontecendo, os técnicos ainda estão explicando para os jornalistas, e outro anúncio dessa coletiva foi uma medida provisória para tentar mudar o entendimento sobre a base de cálculo do PIS e COFINS, que a Haddad disse ter ficado confuso por culpa do governo anterior. A Haddad também anunciou um mecanismo para que a pessoa possa mudar o regime jurídico próprio, a chamada denúncia espontânea. Isso tem potencial para aumentar a arrecadação, professora? Sim, o que eu observei muito foi uma preocupação de reduzir a insegurança jurídica. Então, sob o ponto de vista fiscal, quando a gente pensa na forma de arrecadação, há uma série de eficiências que você pode trazer para dentro, literalmente, da arrecadação, aumentar a arrecadação, e essa redução da insegurança jurídica, ela é muito importante. Então, serão uma série de medidas que o objetivo é justamente ajustar dúvidas, tirar atrasados, trazer esses valores que estão todos, digamos assim, em suspenso para dentro do orçamento. Então, são medidas bem relevantes nessa ótica de aumentar as receitas. E sobre o CARF, professora, a senhora pode explicar como funciona e a sugestão de mudança proposta pelo governo? Nós temos o Conselho de Administração de Recursos Fiscais, e esse conselho, na verdade, ele trabalha com os processos administrativos de créditos fiscais. Então, quando uma empresa tem um problema de crédito, ela tem uma dúvida, ela leva isso para justamente essas questões jurídicas, onde você vai ter um ajuste e dizer quem tem razão, na verdade. Então, quando você tem essa estrutura, você tem um modelo onde você tem um atraso muito grande nas decisões, e como esse CARF acaba dando a decisão para o contribuinte, e essa é a grande mudança que eles querem alterar, mesmo com jurisprudência, mesmo com decisões já definidas, onde o Estado seria vencedor de uma ação específica, por exemplo, isso daí seria um crédito ou seria um vencimento mais para a questão do contribuinte. Então, esse processo todo acaba sendo muito moroso e você passou a ter um valor muito grande e, digamos assim, represado, onde você não resolve essas questões. Isso vai ter que passar por aprovação do Congresso também, e espera-se que essa mudança da forma de entendimento desses processos judiciais
traga uma agilidade maior e um aumento de receita para esse, digamos assim, imbróglio jurídico que ficou nessa área. Professora, fazer duas perguntas baseadas nessas medidas do governo. A primeira, se a senhora acredita que, de fato, elas vão trazer um efeito benéfico para as contas públicas. E a segunda é, como o mercado vai reagir a essas medidas, já que a gente está sempre falando do mercado? Olha, eu até aqui dentro das minhas anotações, porque estava vendo, né, e fazendo as anotações aqui junto com vocês, na verdade, antes de entrar agora aqui ao vivo. Eu acho que uma questão muito relevante foi uma fala da Simone Tebet, quando ela disse que não há crescimento duradouro e sustentável com o déficit atual. Então, essa é a maior sinalização onde você vê uma junção toda de todos os ministérios. Então, eu tenho fazenda, tenho planejamento, onde há uma busca de ajuste das contas públicas para poder fazer as medidas ou aquilo que foi anunciado na campanha do governo. Então, essa sinalização para o mercado é muito importante, porque ao longo de todo o tempo dessa coletiva, né, até agora que a gente acabou de ver para poder entrar ao vivo, há uma preocupação e os ministros deixaram muito claro que há uma preocupação com a responsabilidade fiscal, que é isso que é realmente relevante. E também, lógico que não foi o momento agora de tocar nesse ponto, mas isso vai ser arredondado ao longo do tempo e nós temos aí até agosto do ano para poder entender e que o governo apresente a nova âncora fiscal para substituir o teto de gastos. Aí sim a gente dá uma marra maior com relação a essas questões fiscais. E a gente falou de mercado e já me apitaram aqui que o dólar já caiu, né? Então, talvez essas medidas já tenham causado aí um efeito nesse tal do mercado. Professora, a gente conversou com a economista e professora da Fundação Getúlio Vargas, Carla Bene. Te agradeço, espero te ver de novo aqui no Boletim Metrópole, segunda edição. Um grande abraço, muito obrigada pelo convite e até a próxima.